Olá, meus amores! Bom dia, bom dia, bom dia! A tia veio explicar para vocês encontro consonantal. O que é encontro consonantal? É a junção, é o encontro de duas consoantes, tá? Só que o encontro consonantal, essas duas consoantes, é possível perceber o som delas nas palavras. Exemplo, planta, plan. Eu tanto escuto o som do P como eu escuto o som do L. Planta. Então, o encontro consonantal dessa palavra é o PL. Ô tia, mas eu estou vendo aí um N e um T. Não é um encontro consonantal? Não é duas consoantes? Muito bem, é duas consoantes, só que ele não é considerado um encontro consonantal. Quando eu tenho N ou M, ele não vai estar tendo um som, acrescentando um som àquela palavra. Ele vai apenas dar um som de nasalização à palavra, a vogalzinha que antecede ele. No caso aqui não é plá, é plan, tá vendo? Então ele vai dar apenas esse sonzinho aqui. Se eu apagasse o N, ia ficar o quê? Planta. O som permaneceria. Então o N, ele não é um encontro consonantal, ok? Ele é um som de nasalização da vogal que antecede tanto M quanto N nesses casos aqui, tá? Tem outros casos que eles são, sim, encontro consonantal. Então, no caso aqui, plantar, tá? O N ele não vai formar porque ele é apenas um som de nasalização com A, e no único encontro consonantal que nós temos aqui é o P e o L. P mais o L é duas consoantes, e quando eu pronuncio plan, eu tanto escuto o som do P como do L. Então, cada consoante aí, ela tem o seu próprio som, tá certo? Quando eu separo a sílaba, eu fico plantar. Vocês perceberam que o P mais o L, eles permaneceram na mesma sílaba. Então, aí eu tenho um encontro consonantal inseparáveis. Passando para a nossa próxima palavra, que é a palavra livro. Livro. Aqui na palavra livro, nós temos duas consoantes juntas, o V e o R. Muito bem. Então, vamos lá ver se realmente é um encontro consonantal ou não. Ele só é encontro consonantal quando eu consigo escutar o som das duas consoantes. Livro. Ah, tia, tanto escuto o som do V como eu escuto o som do R. Então, é um encontro consonantal? Sim. Quando eu separo a sílaba da palavra, o V e o R, eles não se separam, eles permanecem na mesma sílabazinha. Então, é um encontro consonantal inseparáveis. Vamos para a nossa próxima palavra. Aqui eu tenho barco, olha. Barco. Eu tenho um R e o C, né? Ah, tia, eu escutei o som do R. Também escutei o som do C. Então, eu tenho esse encontro que é um R com C. Quando eu separo a sílaba deles, o R, ele vai ficar em sílaba diferente do C. Eles não vão permanecer na mesma sílaba. Aqui é um exemplo de encontro consonantal inseparáveis. Separáveis, desculpa. Vocês estão vendo que esses não se separam, então eles são inseparáveis. Já esse daqui que fica em sílaba diferente, que se separa quando eu separo a sílaba, eles são separáveis. Passando para a próxima, que eu tenho objeto. Objeto. Ô, tio, eu tenho uma dúvida. Quando eu tenho uma letrinha assim, ó, sem uma vogal, uma letrinha muda, né? E eu fico pensando, esse D, esse B vai ficar junto com o D? Então, vamos lá. Olha, quando se tem uma letrinha muda, que é o que a gente conhecemos como letra muda, essa letra, ela não vai para a sílaba da frente, ela fica na sílaba passada, tá? Na sílaba, junto com a vogalzinha que antecede. Então, vamos lá. Objeto, tá? Então, objeto, meu encontro consonantal é o B e o J. Quando eu separo a sílaba, ó, objeto. Então, eles ficaram em sílabas separadas. Então, é um encontro consonantal separáveis. Aqui eu tenho templo, o mesmo exemplo aqui, ó, do P mais o M. Eles não são encontro consonantais.
Porque esse M, ele apenas vai dar um som de nasalização do E. Tem. Então, é só um som de nasalização que ele dá no E. Não tem o som do M, tá? Então, o encontro consonantal aqui é o P e o L. Pló, pló. Tanto é possível perceber o som do P quanto o som do L. E quando eu separo a sílaba, eles dois ficam na mesma sílaba, bem juntinho. Então, eles são inseparáveis. E esses são encontro consonantais. Encontro consonantais, as duas consoantes na mesma palavra juntinhas, ora sílabas juntas, ora sílabas separadas, em sílabas separadas, tá? Mas que cada consoante tem o seu próprio som. A tia vai escrever aqui dois exemplos, que a tia ama trabalhar com eles, porque eles dão da dúvida. Que é a palavra escola, ó, escola. E aqui eu vou escrever a palavra piscina, ó, piscina. Eu tenho os mesmos encontros, duas consoantes, acabei de encontrar o S e o C. Duas consoantes, acabei de encontrar o S e o C. Só que as duas não são encontros consonantais. Como é que é, tia? Não são as mesmas, a gente vai pelo som. Quando eu pronuncio consegui perceber o som do S. Também percebi o som do C, escola. Então, eu tanto escutei o som do S, como eu escutei o som do C. Aqui é o encontro consonantal. Quando eu passo para baixo, ó, piscina. Tia, apaga esse C, esse S aí para ver se dá diferença. Piscina. Então, esse som, ele vai permanecer. O S aí, ele não tem som, tá, gente? Ele apenas se junta com o C para formar um som. Isso aí é um dígrafo. Tá? Então devemos prestar muita atenção para não nos confundir. É o mesmo caso do RR, do SS, do CH, NH. Então essas palavrinhas são duas consoantes, como nós conhecemos. Tirou a E e a U, o resto é vogal, né? É consoante. Tirou as vogais, o resto é consoante, como nós conhecemos. Só que consoante, quando eu vou classificá-lo como encontro consonantal, as duas consoantes, cada K tem o seu próprio som, tá certo? Dígrafo não, são duas consoantes que se juntam para formar um único som e às vezes é uma consoante e uma vogal, ok? Pronto, e aqui nós temos os dígrafos, né? Os dígrafos também é a junção de duas consoantes, como nós conhecemos consoantes, porém elas se juntam para formar um único som. A diferença do dígrafo para o encontro consonantal é esse. Encontro consonantal, as duas consoantes, elas se unem, mas cada consoante tem o seu som. Dígrafo é duas consoantes que se unem, mas elas se unem para formar um único som, tá certo? E também com dígrafo nós temos o exemplo do GU e do QU, tá? Que em alguns casos, não são todos os casos, eles são dígrafos. Vamos lá para nossa explicaçãozinha. Aqui eu tenho chuva. Acabei de encontrar o meu encontro, que é o que? O C e o H, tá certo? E quando eu separo a sílaba dele, vai ficar chuva. Então, o C e o H, ele vai permanecer na mesma sílaba. Eu tenho um dígrafo inseparáveis, tá? Mesmo exemplo, mesma coisinha do encontro consonantal. Separáveis e inseparáveis. Aqui eu tenho galinha, eu tenho N, H, certo? São duas letrinhas que se unem para formar um único som, um dígrafo. E quando eu separo a sílaba, ó, galinha, eles vão permanecer separadinhos, juntinhos, na mesma sílaba. Então, aqui eu tenho um dígrafo inseparáveis. O mesmo exemplo aqui de palhaço, um LH. Aqui nós temos de quiabo, que é o QI, e sangue, que é o GU. Eu não entendi direito esse negócio do GU e do QU, ser dígrafo e não ser dígrafo. Me mostra aí o exemplo. Ó, gente, o Q com U, ele é dígrafo quando o U ele não é pronunciado. Aqui, ó, que. Então, eu só pronuncio o som do Q e do I. Quiabo, quiabo. Uma palavra que eu posso pronunciar o som do Q, do Q e do U é qualidade. Qualidade. Então, eu tanto pronunciei o Q como eu pronunciei o U. Já que eu não pronunciei o U e eu pronunciei só o I, tá? Que. Passando aqui para sangue, é do mesmo jeito. Sangue, tá? Gué. Ele formou um gué, tá?
Ele não formou um G, ele formou um G. Então o G com o U, ele se juntou para formar um som diferente, que é o G. Mas ele formou um único som. Um exemplo, aqui eu tenho a água, né? Água. Então o U é pronunciado junto com o G. Então quando o U ele é pronunciado junto com o Q, junto com o G, ele não é dígrafo. Para ele ser dígrafo, o Uzinho ele não vai ter som. Ou então o som dele vai ser unido ao G, no caso aqui, para formar um G. Ok, entendido? Esse daqui são os dígrafos inseparáveis. Quando separar a sílabazinha deles, eles vão permanecer na mesma sílabazinha, tá? Chuva, tá certo? Quando eu passo para aqui, eu tenho, ó, piscina. Acabei de encontrar o meu encontro. Piscina, que foi o exemplo que a gente acabou de dar lá em piscina, que foi no encontro consonantal, né? O dígrafo foi o encontro consonantal do S e do C. Então aqui eu tenho piscina, aqui eu tenho desse, que é o S com C cedilha. Nesse outro eu tenho X com o E, como excepção, né? Explicação. Então eles são só dígrafos, tá certo? Barril, o RR, pássaro, o SS. Esses dígrafos aqui, quando eu separo a sílaba da palavra, aí eles vão ficar em sílabas diferentes. Ó. Piscina, descer, exceção, barril, pássaro. Então eles vão ficar em sílabas separadas. Eles são os dígrafos separáveis. Diferença entre dígrafos e entre encontro consonantal. Dígrafos, duas letrinhas que se juntam para formar um único som. Duas consoantes, ou então o G e o U e o Q e o U, tá certo? Já o encontro consonantal, não. As duas letras, cada uma possui o seu próprio som. Entendidos? Ok.